Bom, vamos continuar nossa apresentação. No estudo anterior, nós vimos características do Espírito Santo dentro da Bíblia, do Antigo e Novo Testamento. E agora, nessa parte, vamos ver o Espírito Santo como pessoa dentro do espírito de profecia. Essa é a segunda parte desse estudo. A mãe diz assim: manuscrito 66, 1899. Essa é uma palestra em Avondale. O que acontece? Durante certo período, havia uma prevalência, a maior parte dos pioneiros eram antitrinitarianos e entendiam o Espírito Santo como uma força ativa, como um ser impessoal. Outros entendiam o Espírito Santo como Jesus. Mas, desde 1888, com a Conferência Geral de Minneapolis, John Wagner e Ellen White, com o amadurecimento na compreensão do plano da salvação, eles começaram a entender que o plano da salvação, o grande conflito, não poderia dar certo, não poderíamos ter uma compreensão correta se Jesus e o Espírito Santo não fossem Deus. Desde 1888 até 1915, Deus começou a derramar luz sobre a pessoa de Jesus como Deus Todo-Poderoso e sobre a pessoa do Espírito Santo também como pessoa da Trindade, pessoa da divindade. Então, é dentro desse contexto, porque a história da igreja passa em três fases: a prevalência do antitrinitarianismo, do arianismo, não porque não tinham pessoas que criam diferente, mas porque os mais influentes eram, e os mais influentes não eram muito influentes porque estavam certos, mas porque eram os primeiros pioneiros, como Bates, Tiago White, Uriah Smith, como era o detentor da pena com a Review and Herald. Então, isso fazia com que, aparentemente, a igreja cresce ou cria nessa doutrina. Mas a justiça de Cristo, a luz da justiça de Cristo, nos mostrou que Cristo não pode ser agente ativo do plano da salvação, sendo Deus menor. E o Espírito Santo não pode ser comandante das hostes angelicais, não pode fazer o que faz e ocupar o plano, o papel no plano da salvação, sendo apenas uma energia. E foi em Avondale onde a mãe White começou a receber muita luz, porque nos Estados Unidos ela foi barrada. Estados Unidos não era o sítio próprio para se receber luz, porque havia muita incredulidade. Então, em Avondale, onde ela estava mais calma e havia mais recepção, Deus começou a comunicar luzes acrescidas sobre muitas coisas, em especial o tópico da divindade do Espírito Santo e sua personalidade. Manuscrito 66 de 1899. Era uma palestra na escola de Avondale. E é na escola dos profetas onde o Espírito Santo se manifesta muito melhor, porque nos sacerdotes, os sacerdotes baniam, e em Belo Creek o Espírito Santo era ofendido, era rejeitado, se opunham contra o Espírito Santo nas escolas teológicas. Diz a mãe White, manuscrito 66 de 1899. Não precisamos considerar que o Espírito Santo, que é uma pessoa, tanto quanto Deus é uma pessoa, está andando através desses jardins. Então, nesse texto, nesse manuscrito, a mãe White chama o Espírito Santo de pessoa, mas é uma pessoa corpórea, é uma pessoa física, porque ele pode andar. Ele não está flutuando em Avondale. Ele não está boiando no ar. Ele pisa nos solos de Avondale. E isso é característica pessoal. O Edson White, que tinha dificuldade de entendimento, e Uriah Smith, que não compreendiam muito bem
o conceito de personalidade, eles escreveram, Uriah Smith escreveu sobre a personalidade do Espírito Santo, disse que ele não é pessoa porque ele pode ser vertido e derramado. Também Edson White disse que não consegue compreender numa carta que ele responde ao irmão Carr, mas nós temos o testemunho do Espírito. O Espírito diz alguma coisa, Uriah Smith diz outra, Edson White diz outra, mas nós vamos ficar com a lei e o testemunho. Não precisamos considerar que o Espírito Santo, que é uma pessoa tanto quanto Deus é uma pessoa, está andando através desses jardins. Então, ele é uma pessoa corpórea. Não conhecemos, ele não possui o corpo humano, não possui o corpo angélico, mas possui um corpo divino. E como ele é um ser pessoal, ele estava andando, não voando, não pairando. Ele andou em Avondale, ele andava nas escolas dos profetas. Então, esse é manuscrito 66. Já em 1906, manuscrito 20, a mãe te diz o seguinte: o Espírito Santo possui uma personalidade. De outra forma, ele não poderia testemunhar aos nossos espíritos que somos filhos de Deus. Ele também deve ser uma pessoa divina. De outra forma, ele não poderia prescrutar os segredos que estão ocultos na mente de Deus. Pois qual homem conhece as coisas de um homem, salvo o espírito do homem que está nele? Dessa forma, nenhum homem conhece as coisas de Deus, além do Espírito de Deus. Muito claro. Muito claro, muito simples. O Espírito Santo é uma pessoa. E quando estamos a falar de pessoa, nós temos 3 tipos de personalidade: a humana, a divina e a angélica. O Espírito Santo não é pessoa humana. O Espírito Santo não é uma pessoa angélica. Ele é uma pessoa divina. Manuscrito 20, de 1906, a mãe White ainda escreveu: o Espírito Santo é uma pessoa, pois ele testemunha com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Quando surge esse testemunho, ele traz consigo sua própria evidência. Em tais momentos, cremos e estamos certos de que somos filhos de Deus. Manuscrito 20, de 1906. Então, o Espírito Santo é uma pessoa. A mãe White escreveu isso. Evangelismo 617. Alguns irmãos vão dizer, não, evangelismo é um livro adulterado. Larry Fromm forçou os textos. De facto, Larry Fromm tinha isso. Mas se ele forçou esse texto, por que você usa o livro Evangelismo para outras coisas? Né? Para provar que podemos ter cerimônias na obra lega, batismo na obra lega. Também alguém que não crê na obra lega pode dizer: esse texto foi adulterado. Então, meus amados irmãos, nós vamos anular o espírito de profecia. Se não vale um, se foi adulterado uma parte, foi adulterado todos. Cumpre-nos cooperar com os 3 poderes mais altos do céu: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esses poderes atuarão por nosso intermédio, fazendo-nos cobreiros de Deus. Evangelismo 617. Espírito Santo é uma pessoa da divindade. Evangelismo 616. Os eternos dignatários celestes, Deus, Cristo e o Espírito Santo, munindo-os aos discípulos de energia sobre-humana, avançariam com eles para a obra e convenceriam o mundo do pecado. Evangelismo 616. Comentário bíblico, Adventista, volume 5, página 1100. A mãe te diz o seguinte: o Pai e o Filho, o Pai e o Filho e o Espírito Santo, os 3 santos dignatários do céu,
declaram que eles fortalecerão homens a vencerem os poderes das trevas. A Bíblia e o Espírito de profecia colocam o Pai, o Filho e o Espírito Santo na mesma categoria. Comentário Bíblico Adventista, volume 6, página 1074, diz o seguinte: no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o homem mergulhado em sua sepultura de água, morto com Cristo no batismo e ressuscitado da água para viver uma nova vida de lealdade a Deus. Os três grandes poderes do céu são testemunha. Eles estão invisíveis, porém presentes. O trabalho é apresentado a toda alma que tem admitido sua fé em Jesus Cristo pelo batismo e se tornou o receptáculo do penhor das três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Comentário Bíblico Adventista, volume 6, página 1074. O príncipe da potestade do mal só poderia ser mantido em sujeição pelo poder da terceira pessoa da divindade, o Espírito Santo. Então, não precisamos conjecturar, em Evangelismo 617, qual é a personalidade do Espírito Santo, que natureza ele possui. É natureza divina e é a terceira pessoa da divindade. Desejar de todas as nações que uma parte for escrita em avô dele. Página 671 diz o seguinte: ao pecado só poderia resistir e vencer por meio da poderosa operação da terceira pessoa da divindade, a qual viria não como energia modificada, mas na plenitude do divino poder. Terceira pessoa da divindade. Terceira pessoa da divindade. E a mãe ainda diz: o mal se vinha acumulado por séculos e só poderia ser restringido e resistido pelo eficaz poder do Espírito Santo, a terceira pessoa da divindade, que viria com não modificada energia, mas na plenitude do poder divino. Testemunho para ministro, página 392. Então, o Espírito Santo é terceira pessoa da divindade. De acordo com a Bíblia, nós já vimos na parte 1, e agora de acordo com o Espírito de profecia. Ele, referindo-se a Cristo, determinou dar seu representante, a terceira pessoa da divindade. Esse dom não poderia ser mais excelente. Minha vida hoje, página 36. Então, meus amados irmãos, ele é representante de Cristo, não é Cristo, e é a terceira pessoa da divindade. Ele não é clara que o Espírito Santo é a terceira pessoa da divindade. O desejado de todas as nações, página 669, ela diz o seguinte: desejado de todas as nações, 669. O Espírito Santo é o representante de Cristo, mas despojado da personalidade humana. Então, a diferença é que o Espírito Santo não assumiu a personalidade humana, mas é pessoa. Cristo é pessoa divina, mas também possui a personalidade humana. E dela independente. Então, Espírito Santo é independente, mas Cristo é dependente da natureza humana. Entende o contraste? Limitado pela humanidade, Cristo não poderia estar em toda parte em pessoa. Entende? Cristo é uma pessoa limitada pela humanidade, mas
Espírito Santo é uma pessoa que não pode ser limitada, é onipresente. Era, portanto, do interesse deles, Cristo, Pai e o Espírito Santo, os discípulos nesse caso, que fosse para o Pai e enviasse o Espírito como seu sucessor na terra. Espírito Santo não é Jesus, é sucessor. Sucessor vem de sucessão, é suceder. Vem um e depois vem outro. Então, o espírito de profecia, a lei e o testemunho, que é o padrão que estamos a utilizar, deixa muito claro que o Espírito Santo é uma pessoa, mas uma pessoa divina. Não só isso, a Bíblia mostra também que o Espírito Santo é eterno, onisciente e onipresente. Hebreus 9, versículo 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que, pelo Espírito Eterno, se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servir-lhes ao Deus vivo. Então, o Espírito Santo é eterno. Espírito Santo é criador e atua na criação. Gênesis 1, 2. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Espírito Santo é onipresente. Salmos 139, versículo 7 a 10. Para onde me irei do teu Espírito Santo? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no chão a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar na extremidade do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Então, o Espírito Santo não está limitado pela natureza física humana, nem pela natureza física angélica. Por possuir a natureza e a forma corpórea divina, o Espírito Santo está em todo lugar. Também o Espírito Santo não é só onipresente, é onisciente, porque ele sabe tudo. Quem guiou o Espírito do Senhor? Quem foi o seu conselheiro e o ensinou? Com quem tomou conselho para que lhe desse entendimento e lhe mostrasse as veredas do juízo? E se lhe ensinasse a sabedoria e lhe fizesse notório o caminho da ciência? Ninguém. Espírito Santo é onisciente. Espírito Santo também não só participou da criação, mas também participou na elaboração do plano da redenção. Conselho sobre Saúde, página 222. O Pai, o Filho e o Espírito Santo deram-se à execução do plano da redenção. Conselho sobre Saúde, página 222. A diferença entre Jesus e o Espírito Santo é que Jesus possui uma forma corpórea que lhe limita, mesmo sendo Deus. Mas o Espírito Santo não possui uma forma corpórea que lhe limita. Ele possui uma personalidade ilimitada. Manuscrito Release, volume 14, página 23 a mão, diz assim: revestido com a humanidade, Cristo não poderia estar em todos os lugares pessoalmente. Portanto, era completamente para o benefício deles que ele deveria deixá-los e ir para o seu Pai e enviar o Espírito Santo para ser seu sucessor na terra. O Espírito Santo, ele mesmo despedido da personalidade humana e, portanto, independente. Então, o Espírito Santo é ele mesmo despido da personalidade humana. O Espírito Santo é ele mesmo despido da personalidade humana.
e, portanto, independente. Ele se representaria como estando presente em todos os lugares através de seu Espírito Santo como onipotente. Então, a única forma de Jesus ser onipresente, atuar na igreja, é por meio agora do Espírito Santo, porque o Espírito Santo não tem limite. Ele pode estar em todo sítio e fazer a obra de Deus. Agora, às vezes, o Espírito Santo, ele é atribuído algumas características não impessoal, como, por exemplo, verter, derramar, mergulhar, encher. Mas isso é de forma simbólica, porque também a Bíblia nos fala para sermos revestidos da plenitude de Cristo, né? Agora, aqui eu tenho uma carta do William C. White, não Edson White, como havia afirmado anteriormente, que foi uma pergunta do irmão Carr. Essa carta foi de 30 de abril de 1935. Vamos analisar, porque alguns têm utilizado para falar do Espírito Santo e desfazer a personalidade dele. Eu tenho em minhas 30 de abril de 1935. Querido irmão Carr, eu tenho em minhas mãos sua carta de 24 de janeiro. Por alguns meses, eu tenho sido tão pesadamente pressionado com trabalho ligado a manuscrito que estamos preparando para imprimir, que minha correspondência teve que esperar. Em sua carta, você pediu-me para dizer-lhe o que eu entendo ser a posição de minha mãe com respeito à personalidade do Espírito Santo. Isso eu não posso fazer, porque eu nunca entendi claramente seus ensinamentos sobre esta questão. Sempre houve em minha mente alguma perplexidade com respeito ao significado de seus pronunciamentos, os quais, em minha forma superficial de pensar, pareciam ser algo confuso. Eu tenho frequentemente lamentado não ter possuído aquela agudez de mente que poderia resolver essas e outras dificuldades similares. E então, lembrando-me do que a irmã White escreveu em Atos dos Apóstolos, páginas 51 e 52, a respeito de tais mistérios que são profundos demais para o entendimento humano, o silêncio é ouro. E eu tenho empenhado-me a dirigir minha mente à questão mais fácil de serem entendidas. Quando eu leio a Bíblia, descubro que o Senhor ressuscitou, o Senhor ressurreto, soprou sobre os discípulos, isso está escrito em João 20 e 22, e disse a ele, recebei vós o Espírito Santo. O conceito recebido das Escrituras parece estar em harmonia com o que está escrito em O Desejar de Todas as Nações, página 169, também Gênesis 1, 2, Lucas 1, 4, Atos 2, 4, e também Atos 8, 15 e 10, 44. Muitos outros textos podem ser citados, os quais parecem estar em harmonia com esta declaração de O Desejar de Todas as Nações, que nós lemos, que mostra que o Espírito Santo é uma pessoa, a terceira pessoa da divindade. As declarações e os argumentos de alguns de nossos ministros em seu esforço para provar que o Espírito Santo era um indivíduo, como o é Deus, o Pai e Cristo, o Eterno Filho, têm me deixado perplexo e algumas vezes elas me têm entristecido. Minhas perplexidades diminuíram um pouco quando eu aprendi num dicionário que um dos significados para a personalidade era a característica. Eu concluí, portanto,
que pode haver personalidade sem haver forma corpórea que o Pai e o Filho possuem. Há muitos textos nas Escrituras que falam do Pai e do Filho, e a ausência de textos que façam referência similar à obra conjunta do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou de Cristo e do Espírito Santo, tem me levado a crer que o Espírito Santo, sem individualidade, foi o representante do Pai e do Filho através do universo, e é através do Espírito Santo que eles habitam em nossos corações e nos fazem um com o Pai e com o Filho. O restante da carta fala de outro assunto. Com amáveis considerações, permaneço sinceramente seu irmão William C. White. Austin P. Cook, Pessoa Divina ou Poder Divino, Anchor, setembro de 1997, página 7 e página 8. O que podemos inferir nessa carta são coisas muito importantes. Primeiro, que William C. White não tinha uma inteligência para entender o que é personalidade, para entender assunto da divindade. Então ele expressa a sua posição de que ele não entende o que a mãe White escreveu. Então, em buscar essa citação do William White, que ele já diz que não entende o que é personalidade, e alguém que está confuso não pode explicar o que a mãe White estava ensinando, é um erro fatal. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é que William C. White nos mostra que, nessa época, os pioneiros criam que o Espírito Santo é uma pessoa individual do Pai, do Filho e do Filho. Então, quando os irmãos ensinam que o Espírito Santo, que os pioneiros todos criam nisso, eram antitrinitarianos, isso é uma grande mentira. Aqui, de 1935, a igreja recebeu a luz do Espírito de profecia de que o Espírito Santo é uma pessoa e a terceira pessoa da divindade. Porém, alguns agora eram antitrinitarianos, como William C. White, como os nossos irmãos estão defendendo. Houve mudança dentro da igreja com relação à doutrina da Trindade. E ele deixa isso bem claro. As declarações e os argumentos de alguns de nossos ministros em seu esforço para provar que o Espírito Santo era um indivíduo, como é Deus o Pai e Cristo, o eterno Filho de Deus, tem me deixado perplexo e algumas vezes me tem entristecido. Então, não é que dentro da igreja houve só arianos, tinha trinitariano, e nessa época eles prevaleceram, os trinitarianos que criam que o Espírito Santo é uma pessoa. E isso lhe trouxe mais confusão. Não só lhe trouxe confusão, lhe trouxe tristeza. Mas por que ele estava triste? Porque ele não conseguia compreender essas coisas. A carta diz: isso eu não posso fazer. Em sua carta, você pediu-me para dizer o que eu entendo ser a posição de minha mãe com relação à personalidade do Espírito Santo. Isto eu não posso fazer, porque eu nunca entendi claramente seus ensinamentos sobre esta questão. Então, é muito simples. Vamos então ver a carta de Uriah Smith. Uriah Smith, em 1890, na Review and Herald, 28 de outubro de 1990, ele escreveu o seguinte: a Bíblia usa expressões que não podem ser harmonizadas com a ideia de que ele é uma pessoa como o Pai e o Filho. Ao invés disso, ele é apresentado como sendo uma influência divina de ambos. Com frequência, fala-se dele de maneira a mostrar que ele não poderia ser uma pessoa. Ele é frequentemente citado como sendo vertido e derramado. O grande problema do pastor Uriah Smith é que ele entendia literalmente textos simbólicos. E
não devemos nos assustar, porque o pastor Uriah Smith cometeu muitos erros. Erros na cristologia, erros na soteriologia, erros em escatologia. E nesse ponto ele também não deixa de estar errado. Por quê? Porque nós lemos vários textos do Espírito de Profecia mostrando que o Espírito Santo é pessoa. Textos direito. Mas Uriah Smith tinha um hábito de, às vezes, ignorar o Espírito de Profecia. Tal como aconteceu em 1888, ele preferia não crer no que a mãe White dizia para crer no seu ponto de vista, no que os teólogos estavam ensinando. Então, existem 7 características que podem dar a entender que o Espírito Santo não é uma pessoa, porque ele é comparado como água, mas também Jesus é comparado como água. O Espírito Santo é comparado como fogo, Deus também é comparado como fogo. O Espírito Santo é comparado como vento, também em Ezequiel Deus é comparado como um vento que vem do norte. O Espírito Santo é comparado como óleo, né? Como orvalho e a chuva, e ele desceu em forma corpórea de pomba e às vezes é comparado como voz. Mas tudo isso tem um significado. Como voz significa guia, advertência, ensinamento. Como pomba, gentileza, mansidão, perdão e paz. Você pode ler isso em Cantares. Como óleo é cura, conforto e consolo. Você pode ler isso na parábola do bom samaritano. Como vento, isso representa invisibilidade, independência e poder onisciente, porque o vento rompe tudo. Você pode ler isso na parábola da construção que Jesus fala sobre o vento que rompe tudo. E como fogo representa purificação, iluminação, calor. E como água, lavagem, refrigério, abundância, purificação, vida, né? Agora, no grego, a expressão derramado torrencialmente assemelha o Espírito Santo à água ou à chuva e dá a ideia de abundância. A expressão fez cair sobre todos, em Atos 2:33, significa jorrar, fluir como um jato. Isso é no grego. Figurativamente, ortogar, dar, conferir. Isso você pode encontrar no dicionário Strong de grego. Agora, James e Fawcett and Brown, eles nos dão explicação do simbolismo do Espírito como fogo, línguas de fogo. Denotam o poder purificador do Espírito Santo e como ele ilumina a mente humana. Soprou neles, em João 20:22. As Escrituras usam o vento ou o sopro para descrever o ministério do Espírito Santo. Sopra em mim o sopro de Deus, diz o hino. Isso dá a ideia de invisível, de poder independente, um símbolo da comunicação do Espírito a ele. Matthew Henry, em seu comentário, também explica: o sopro do Todo-Poderoso deu vida ao homem e começou o mundo antigo. Assim, o fôlego do poderoso Salvador deu vida aos seus ministros e começou um novo mundo. Os apóstolos, quando escrevem o Novo Testamento, eles fazem paralelo com o Antigo. Tal como houve uma criação em Adão, também houve uma outra criação em Cristo. E tal como na criação em Adão houve o Espírito Santo, na criação em Cristo também houve o Espírito Santo como vento. E a mãe diz assim: o Espírito Santo é o fôlego da vida espiritual na alma. A comunicação do Espírito é a comunicação da vida de Cristo. Ele enche o receptor com os atributos de Cristo. Então, é isso que significa ser o Espírito Santo o sopro. Bom, então,
Deus nos abençoe. Concluímos assim a personalidade do Espírito Santo dentro do espírito de profecia. Deus abençoe-nos a todos e amém.